Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante do direito internacional, dos direitos humanos. Vamos falar do Tribunal Penal Internacional, o TPI. A gente tem aqui um material bem completo sobre o assunto e a ideia é explorar juntos como essa noção de justiça penal internacional evoluiu, sabe? Ver como o TPI funciona na prática e qual a relação dele com o Brasil. Isso aí. É um tema complexo, né? Mas fundamental. Com certeza. Nossa missão aqui é entender essa virada de chave. Como indivíduos passaram a poder ser responsabilizados internacionalmente por crimes que chocam a humanidade. Genocídio, crimes de guerra, essas coisas. Vamos ver a estrutura do TPI, o alcance dele e, claro, os debates que ele sempre gera, né? Principalmente aqui no Brasil. Exato. A ideia de um tribunal permanente para julgar pessoas por esses crimes, ela demorou para engrenar. Pois é. Ok, vamos começar então. Como essa ideia saiu do papel? Não foi do dia para a noite, imagino. Não mesmo. Olha, a primeira sementinha, digamos assim, foi lá atrás com o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra. A ideia era criar um tribunal especial para julgar o Kaiser Guilherme II da Alemanha. Sério? Mas aconteceu? Então, não aconteceu. A Holanda, onde ele estava exilado, não extraditou. Mas, sabe, ficou a ideia. Foi a primeira vez que se falou em responsabilizar penalmente um indivíduo no plano internacional. Antes, a conta era só dos estados. Que interessante. E depois disso, teve a Liga das Nações também, né? Teve uma tentativa em 1937 para reprimir terrorismo que previa um tribunal internacional, mas também não foi para frente. Faltou ratificação dos países. Então, o primeiro Tribunal Penal Internacional que realmente funcionou foi Nuremberg. Exatamente. Nuremberg, em 1945, depois da Segunda Guerra. Esse sim foi um divisor de águas. Criado pelos aliados Reino Unido e a União Soviética, França. E o que eles julgaram lá? Julgaram 24 figuras importantes do regime nazista e até organizações como a SS e a Gestapo. Foi um caso único de tribunal internacional julgando pessoas jurídicas, inclusive. E os crimes eram aqueles que a gente ouve falar? Isso, conspiração, crimes contra a paz, que é a guerra de agressão, crimes de guerra e, muito importante, os crimes contra a humanidade. Mas teve polêmica na época, né? Tipo, julgar por leis que não existiam antes. Teve sim. A questão da tipificação, de ser ex post facto. Mas o argumento principal foi que se baseava no direito costumeiro internacional. Certas coisas eram tão graves que já eram consideradas crimes pela consciência mundial, mesmo sem estarem escritinhas numa lei específica antes. Entendi. E Nuremberg deixou um legado importante, né? Princípios que valem até hoje. Fundamentais. A ONU até codificou depois, em 1950. Coisas como a responsabilidade penal é individual. O cargo que a pessoa ocupa, mesmo chefe de Estado, não protege. Ordens superiores não são desculpa total. E, claro, o direito a um julgamento justo. Isso formou a base do que a gente tem hoje. E teve Tóquio também, né? O Tribunal para o Japão. Teve sim. Criado em 46 pelos Estados Unidos. Julgou militares e civis japoneses por crimes parecidos, mas tinha umas diferenças. E o imperador Hirohito, por exemplo, teve imunidade. Aí veio a Guerra Fria. Ah, a Guerra Fria. Imagino que tenha brecado tudo, né? Congelou por décadas. A própria Convenção sobre Genocídio, de 48, previa um tribunal internacional, mas ficou no papel. Projetos na ONU ficaram parados. E o que destravou? Quando a ideia voltou com força? Foi preciso esperar o fim da Guerra Fria mesmo. Com a queda do Muro de Berlim, o clima mudou. O Conselho de Segurança da ONU conseguiu agir de novo. Aí criaram aqueles tribunais ad hoc, sabe? Específicos para situações pontuais. Os da ex-Yugoslávia e de Ruanda. Exatamente. O da ex-Yugoslávia em 93, em Haia, e o de Ruanda em 94, em Arusha. Eles foram cruciais. Por quê? O que eles fizeram de tão importante? Eles foram tipo laboratórios. Refinaram as definições legais de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, aplicaram na prática, sabe? E associaram tudo isso ao devido processo legal. E um detalhe importante, eles funcionavam com o princípio da primazia. Ou seja, eles podiam pegar um caso da justiça local.
Ah, diferente do TPI hoje, né? Isso. Naquela época, havia muita desconfiança nos sistemas de justiça locais. Ou eles estavam destruídos mesmo. Então, a primazia fazia sentido ali. A pena máxima era a prisão perpétua. Essa experiência toda deu o empurrão final para criar um tribunal permanente. E aí chegamos ao Estatuto de Roma, que criou o TPI atual. Como foi esse processo? Foi um resultado de muita negociação na ONU. O Estatuto foi adotado em Roma em 1998, um ano simbólico, né? 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a votação foi unânime? Que nada! Foi 120 votos a favor, mas 7 contra, incluindo potências como EUA e China, e 21 abstenções. Precisava de 60 países ratificando para entrar em vigor. E não podia ter reserva, o que gerou dúvida se ia dar certo. Mas deu certo. Entrou em vigor quando? Em 1º de julho de 2002. E o Brasil, olha só, foi rápido. Ratificou em junho de 2002 e para a gente aqui o Estatuto começou a valer em setembro de 2002 com o Decreto 4388. Legal. E como o TPI se organiza? Ele é ligado à ONU, como os tribunais ad hoc? Não, essa é uma diferença chave. O TPI é uma organização internacional independente. Tem sede em Haia, na Holanda, como o Tribunal da Iugoslávia, mas ele tem personalidade jurídica própria. Claro, ele coopera com a ONU, mas não é um órgão dela. E a estrutura interna? Quem manda lá? Bom, tem 4 órgãos principais. A presidência, que cuida da administração geral, a divisão judicial, que são os juízes, a procuradoria, que investiga e acusa, e o secretariado, que dá o suporte administrativo. Falando nos juízes, quantos são? Como são escolhidos? São 18 juízes. Eles são eleitos pelos estados que fazem parte do TPI para mandatos de 9 anos e não podem ser reeleitos. Tem que ter alta reputação, imparcialidade e preencher os requisitos para ser juiz nos cargos mais altos em seus países. No Brasil, seria tipo os requisitos para ministro do STF. E tem umas regras para garantir diversidade, sabe? De conhecimento tem gente do direito penal, gente do direito internacional, e também buscam o equilíbrio geográfico de sistemas jurídicos e de gênero. A brasileira Silvia Steiner, por exemplo, foi uma das primeiras juízas eleitas lá. Interessante. E a procuradoria? É tipo o Ministério Público do TPI? Eleito para um mandato único de 9 anos. Ele que recebe as denúncias, analisa, decide se abre a investigação e, se for o caso, leva a acusação para os juízes. O primeiro foi o argentino Moreno Ocampo, depois veio a Fatou Bensouda, de Gâmbia. A independência deles é crucial para o sistema funcionar. Certo. Agora vamos pro âmago da questão. O que o TPI pode julgar? Qual o alcance dele? Ok, a competência material, né? Os crimes, o TPI só pega os crimes mais graves, aqueles que afetam a comunidade internacional como um todo. São chamados crimes de jus cogens. Que são? O Estatuto lista 4: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. Esse último demorou um pouco mais para ser definido. Foi só em 2010, numa conferência em Kampala. E só crimes cometidos depois que o TPI foi criado, certo? Exatamente. Só depois de 1º de julho de 2002. Nada de retroatividade. Isso é um princípio básico. E quem pode ser julgado? Onde o crime tem que ter acontecido? Bom, a jurisdição pode ser ativada de algumas formas. Se o crime aconteceu no território de um país que é membro do TPI, ou se foi cometido por um cidadão de um país membro. Também pode ser se um país que não é membro decide aceitar a jurisdição do TPI para um caso específico. Ou, uma forma bem poderosa, se o Conselho de Segurança da ONU envia a situação para o TPI. Ah, como aconteceu com Darfur e Líbia, né? Que não eram membros. Isso mesmo. Nesses casos, o Conselho de Segurança terceirizou a investigação para o TPI. E aqui entra aquele ponto que sempre dá pano para manga, a tal da complementariedade. Como funciona isso na prática? O TPI não passa por cima das justiças locais. Esse é talvez o conceito mais importante para entender o TPI. E é o contrário da primazia que existia nos tribunais ad hoc. O TPI é complementar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a responsabilidade principal de investigar e processar esses crimes é de cada país. O TPI só entra em campo, de forma secundária, se ficar demonstrado que o país que deveria agir, bom, ou ele não quer de verdade, ou ele não pode, não tem capacidade para fazer justiça. Mas o que significa não querer ou não poder? Isso não é meio vago?
Estatuto tenta dar uns critérios. Não querer pode ser, por exemplo, quando o processo nacional é só uma fachada para proteger o acusado, sabe? Ou quando há uma demora absurda sem justificativa, ou quando o tribunal claramente não é independente ou imparcial. Já o não poder é mais ligado a uma situação de colapso mesmo do sistema de justiça do país. Tipo, guerra civil, o Estado não funciona mais. Aí o país não tem como investigar e julgar. Entendi. Então, o TPI respeita a soberania, mas ele mesmo avalia se a justiça local está sendo feita para valer ou se é só para inglês ver. É exatamente essa a tensão. Ele é subsidiário, mas ele tem a palavra final para dizer se o caso é admissível perante ele. Ele pode, inclusive, desconsiderar uma decisão final de um tribunal nacional, tipo uma absolvição, se ele concluir que aquilo foi uma farsa para garantir impunidade. Nossa, isso é forte. Afastar a coisa julgada nacional do Filorte. Mostra esse equilíbrio delicado entre a soberania nacional e a necessidade de uma justiça internacional efetiva contra a impunidade nesses crimes gravíssimos. Vamos passar rapidinho pelos crimes, então. Genocídio, qual é a essência dele? O genocídio, definido lá no artigo 6º, que vem na Convenção de 48, o ponto-chave é a intenção específica de destruir um grupo. Não qualquer grupo, mas um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E como se destrói? Matando membros do grupo, causando lesão grave física ou mental, impondo condições de vida para causar a destruição física do grupo, impedindo nascimentos ou transferindo crianças à força para outro grupo. A intenção de destruir o grupo como tal é o que define. Grupos políticos, por exemplo, não entram aqui diretamente, embora possam ser alvo de crimes contra a humanidade. Falando neles, crimes contra a humanidade, qual a diferença? Eles surgiram em Nuremberg. A grande diferença é que não precisam da intenção de destruir um grupo específico. O artigo 7º fala de vários atos: homicídio, extermínio, escravidão, tortura, violência sexual grave, perseguição por vários motivos, desaparecimento forçado, apartheid. Mas o ponto-chave é que esses atos têm que ser parte de um ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil, e o autor tem que saber que está participando desse ataque. Pode acontecer em tempo de paz também, não só na guerra. E os crimes de guerra? Esses são violações graves do direito internacional humanitário, o DIH, que são as regras da guerra, sabe? As convenções de Genebra, costumes internacionais. O artigo 8º dá uma lista enorme de exemplos: atacar civis de propósito, torturar prisioneiros, usar armas proibidas, usar criança-soldado. Tudo isso viola as leis que tentam humanizar um pouco os conflitos armados. Baseado naqueles princípios de distinção, proporcionalidade. Exato. Distinguir combatentes de civis, não causar sofrimento desnecessário, usar força proporcional ao objetivo militar. E o crime de agressão? Aquele que foi definido depois. Isso, em Kampala, 2010. É um crime de liderança. Se refere ao ato de um líder político ou militar de alto escalão que planeja, prepara, inicia ou executa um ato de agressão, tipo invadir outro país com força armada, que seja uma violação manifesta, clara, da Carta da ONU. A ativação da jurisdição do TPI para esse crime foi mais complicada. Envolveu decisões posteriores dos estados e o papel do Conselho de Segurança. Entendido. E na prática, como um caso chega no TPI? Quem pode pedir para investigar? Tem basicamente 3 jeitos. Primeiro, um país membro pode levar uma situação ao conhecimento do procurador. Vários países africanos fizeram isso, como Uganda, Congo. Segundo, o Conselho de Segurança da ONU pode referir uma situação, como fez com Sudão e Líbia. E terceiro, o próprio procurador pode iniciar uma investigação por iniciativa própria, que a gente chama de motu próprio. Ele recebe informações de várias fontes ONGs, indivíduos, e se achar que tem base, ele pede autorização a uma Câmara de Juízes para seguir adiante. Foi o caso do Quênia, por exemplo. E se um país membro pede, o procurador é obrigado a investigar? Não, ele tem independência para avaliar se há fundamento. Ele analisa preliminarmente, notifica os países envolvidos, aí entra de novo a complementaridade. O país pode dizer, opa, deixa que eu investigo aqui primeiro. E o processo em si? Tem garantias para o acusado? E as penas? Assim, o Estatuto é bem detalhado nisso. Garante o devido processo legal,
presunção de inocência, direito de defesa amplo, regras sobre provas, proteção para vítimas e testemunhas, tem direito a recurso para uma câmara de apelação se houver erro no julgamento. E as penas? O que pode acontecer com quem é condenado? O TPI não tem pena de morte. A pena máxima é prisão perpétua, mas só em casos de gravidade extrema. O normal é pena de prisão por um tempo determinado, até 30 anos. O tribunal decide caso a caso. Além da prisão, pode ter multa e confisco de bens que vieram do crime. Esse dinheiro pode ir inclusive para um fundo fiduciário para as vítimas, para ajudar na reparação delas. E a pena de prisão pode ser revista depois de cumprir uma parte. Muito bem, agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Brasil e TPI. Como foi essa relação? A gente apoiou desde o início? O Brasil apoiou a criação do TPI lá em Roma, em 98. Mas na época surgiram umas pulgas atrás da orelha, sabe? Umas preocupações sobre a compatibilidade com a nossa Constituição. Quais eram essas preocupações? Principalmente duas. A nossa Constituição proíbe extraditar brasileiro nato, né? E também proíbe penas de caráter perpétuo. Como fazer com um tribunal que pode pedir a entrega de um brasileiro e aplicar prisão perpétua? Mas o Brasil acabou ratificando mesmo assim. E depois teve a emenda 45, né? Exatamente. Ratificou em 2002. E aí, em 2004, veio a emenda constitucional número 45, que foi a grande sacada. Ela colocou um parágrafo novo no artigo 5º da Constituição dizendo com todas as letras: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Ah, então essa emenda resolveu a parada. Como os juristas interpretam isso para superar aquelas proibições? A entrega do brasileiro nato, por exemplo. A interpretação que prevalece faz uma distinção importante. A Constituição proíbe extradição, que é entregar alguém para outro país. O Estatuto do TPI fala em entrega ou surrender, que é entregar para uma organização internacional da qual o Brasil voluntariamente faz parte e cuja jurisdição ele aceitou. Seriam coisas diferentes. Entendi. É uma ginástica jurídica, mas faz sentido. Não seria uma extradição clássica. Isso. E com a emenda 45, o Brasil teria explicitamente autorizado essa entrega ao TPI, mesmo sendo brasileiro nato. E a questão da prisão perpétua? A lógica é a mesma. A lógica é parecida. A vedação da prisão perpétua na Constituição vale aqui dentro, para o sistema penal brasileiro e também nas extradições, quando o Brasil exige que o outro país comute a pena. Mas ao se submeter ao TPI via emenda 45, o Brasil teria aceitado que nos casos de entrega ao tribunal, ele aplicaria as penas do estatuto dele, incluindo a perpétua, se fosse o caso. E as imunidades? Presidente da República, parlamentares, o estatuto do TPI diz que cargo não protege. Como fica isso com as imunidades da nossa Constituição? A interpretação dominante é que essas imunidades da Constituição, foro privilegiado e etc., têm efeito interno, perante a justiça brasileira. Elas não poderiam ser usadas como escudo para impedir a ação do TPI, um tribunal internacional cuja competência o Brasil reconheceu e se submeteu expressamente. A emenda 45 teria também resolvido isso no plano internacional. Parece que a emenda 45 foi mesmo a peça-chave para encaixar o TPI no nosso sistema, né? Foi fundamental. Deu a base constitucional para validar a cooperação e a submissão à jurisdição do TPI. Mas e na prática? Essa cooperação funciona? Se o TPI manda prender alguém aqui, o governo brasileiro cumpre direto ou precisa de ordem do STF? Bom, o Brasil tem o dever de cooperar, está no Estatuto. Isso inclui cumprir mandados de prisão e entregar pessoas. A questão é como fazer isso. Precisa de autorização judicial para tudo. Ainda tem um certo debate. Teve aquele caso famoso do presidente do Sudão, o al-Bashir, que tinha mandado de prisão do TPI. O governo brasileiro chegou a consultar o STF sobre o que fazer se ele viesse para o Brasil, se precisaria de ordem judicial para prender. O STF não chegou a dar uma resposta definitiva para todos os casos. Entendi. Falta uma lei específica para detalhar isso, né? Exato. Tem um projeto de lei tramitando há anos no Congresso para regulamentar essa cooperação com o TPI, detalhar os procedimentos. Mas enquanto a lei não vem, o dever geral de cooperar existe, baseado no Estatuto e na Emenda 45. Bom, acho que demos uma boa geral, hein? Percorremos um caminho longo,
Desde as primeiras ideias lá atrás, passando por Nuremberg, tribunais ad hoc, até chegar no TPI permanente. Vimos como ele funciona, a questão da complementariedade. É isso aí. O TPI representa, sem dúvida, um avanço enorme na luta contra a impunidade para esses crimes terríveis, né? Foca na responsabilidade do indivíduo e não só do Estado. Mas ele vive nessa tensão constante que a gente falou. Como equilibrar a soberania dos países com essa necessidade de uma justiça que transcenda fronteiras? A complementaridade, os debates constitucionais no Brasil, tudo isso mostra essa dinâmica complexa. É verdade. E para a gente fechar com uma reflexão, o Estatuto de Roma pode ser mudado, né? Inclusive para adicionar novos crimes. Pensando nos desafios que o mundo enfrenta hoje, será que no futuro a gente vai ver discussões sobre incluir, sei lá, crimes ambientais de grande escala, com consequências humanas devastadoras, ou talvez formas extremas de exploração econômica que causem destruição social? Seria algo a se pensar como possíveis crimes sob a alçada do TPI? É uma ótima pergunta. Mostra como o direito internacional penal não é estático, né? Ele pode e deve evoluir para responder aos novos desafios da humanidade. Fica aí a reflexão.